Seja muito bem-vindo. E hoje eu queria ter um papo com você de amiga. Aliás, eu costumo dizer que as pessoas que caminham comigo, elas vão evoluindo na nossa relação. Alguns começam como meu paciente e são promovidos a amigo. Outros começam como meus alunos e também começam a caminhar no rol dos meus amigos. Até porque eu acho que relação, ela funciona exatamente assim. Ela tem um início, mas a ideia é que essa relação evolua. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. E hoje eu gostaria de conversar com você realmente como esse amigo. Estamos nos conhecendo agora, estamos nos aprofundando nessa relação. Você já deu um grande passo, você desejou participar da nossa imersão, que vai acontecer no sábado e no domingo, 2 dias intensos comigo, 2 dias transformacionais, 2 dias que vão marcar a sua história para sempre, com dinâmicas, com ressignificações, com mergulho no seu inconsciente. Agora, eu queria te dar a oportunidade e me dar também a oportunidade de caminharmos um pouco na nossa intimidade e na nossa relação de futuros amigos e futuros caminhantes, porque a minha expectativa é que da agora para frente nós tenhamos uma vida inteira para caminhar juntos. Hoje eu queria te falar um pouquinho sobre psicanálise, essa ciência tão maravilhosa e que me apaixona tanto. Por que psicanálise? Por que a doutora Andréia escolheu psicanálise? Por que eu falo tanto de psicanálise? Por que eu uso a lente da psicanálise para fazer tantas perspectivas, análises, vídeos, entrevistas, podcasts, desde Bebê Reborn até falando sobre perspectivas atuais, depressão, ansiedade, números da OMS, como que a psicanálise é essa lente tão poderosa, essa lente que nos tira da miopia do dia a dia, das nossas crenças, dos nossos traumas e nos leva a enxergar um pouco além. Porque para mim, a psicanálise é exatamente isso. Eu acredito muito e eu gosto dessa ideia de miopia. A gente nasce, como diz Jean-Jacques Rousseau, que é um grande filósofo, a gente nasce uma tábula rasa. Nós nascemos perfeitos, sem trauma, sem mácula. E quando eu digo nascer, eu estou dizendo lá do momento da concepção, quando o espermatozoide e óvulo se encontram e começa o processo de multiplicação. Ali, para mim, a gente nasce. Depois a gente é parido para fora do útero, mas nascer é o momento da concepção. Ali é a perfeição da criação. Mas a partir dali, uma história começa a ser contada. Não só uma história genética, mas também uma história epigenética. A partir dali, o ambiente começa a nos moldar. O útero, a forma com que esse útero é conduzido, o que está acontecendo de fora da vida dos nossos pais, de fora da barriga, com a relação dos nossos pais, com a condição social, com tudo que acontece nesses 9 meses, nós vamos sendo moldados. E durante a vida, esse molde, essa forja, continua acontecendo. E essa alma, que era límpida, que era perfeita, vai ficando míope. Eu não sei se você sabe o processo da miopia, mas miopia é ir envelhecendo o cristalino do olho. E o olho começa a perder a acuidade visual. Eu enxergo, mas eu enxergo com menos lucidez. Eu enxergo com menos clareza. Esse é o processo de miopia. A nossa alma também, ela era pura. Ela tinha uma beleza, uma clareza, uma leveza. Mas a nossa alma vai sendo formatada durante a vida. E a gente vai perdendo a acuidade visual da nossa alma. A gente começa, a partir dos traumas, das histórias, do contexto que a gente vive, a enxergar as coisas meio tortas, meio foscas, meio acinzentadas.
E aí, em algum momento da vida, eu espero que você tropece numa lente que te devolva clareza para sua alma. Eu espero que em algum momento da vida te seja apresentada uma lupa ou uma lente que te devolva clareza, que te devolva a possibilidade de enxergar de novo, a sua alma ver de novo, ver com clareza, ver com leveza, e você possa ter uma vida mais leve e construir um futuro melhor. Isso para mim é a psicanálise. A psicanálise é essa lente. A psicanálise é essa cirurgia da miopia que quando o paciente entra com 3, 8, 12 graus de miopia, ele sai da cirurgia e imediatamente ele se surpreende, porque ele está enxergando com limpidez e com clareza. A psicanálise para mim é essa lupa que lê os meus comportamentos, que lê as minhas dores, que entende por que eu tomo algumas decisões com os meus filhos e me faz entender isso. Que me faz entender porque às vezes eu sinto culpa e essa culpa está lá na minha infância. Porque às vezes eu sinto dificuldade de viajar e deixar meus filhos, porque essa dor não fala sobre os meus filhos, mas fala sobre mim e sobre a criança que foi deixada lá atrás, que muitas vezes não teve cuidado, não teve esse olhar. A psicanálise é essa lente que me mostra como muitas vezes eu erro no meu casamento, porque eu ainda estou fixada num padrão de homem que é o meu pai. A psicanálise me ajuda a analisar a sociedade, me ajuda a analisar o que está ao meu redor. A psicanálise me ajuda a analisar a minha carreira, a minha vida, a minha procrastinação. Por que eu me saboto tanto? Por que o futuro para mim muitas vezes é tão incerto? A psicanálise para mim é essa lente que traz clareza, que traz lucidez, que me faz enxergar que o comentário das pessoas não é sobre mim, mas é sobre elas, e ele não precisa me adoecer. Que a crítica das pessoas não é sobre mim, é sobre elas, e ela não pode ser peso para mim. Enfim, hoje eu queria te contar como a psicanálise me salvou de mim mesma com as minhas dores, de mim mesma com os meus traumas, de mim mesma e da minha história de vida. Eu nasci numa família extremamente complexa. Primeiro, que eu nasci num útero onde tinha acabado de acontecer um aborto. A minha mãe tinha perdido o meu irmão à gravidez anterior a mim. E aqui já começa uma grande questão. Crianças que são geradas em útero pós-aborto também sentem o luto da mãe e do útero que perdeu aquela criança. Gestações pós-aborto, em geral, trazem pessoas com uma alma muito sensibilizada, muito melancólica, porque durante 9 meses, além de um bebê que foi gerado também um medo de perder novamente. Foi gerado também um luto, porque estava resolvendo o bebê que anteriormente não conseguiu chegar à vida. Então, ser gerado após um aborto já é algo extremamente pesado para uma criança. E ali começa a minha história de vida. Como eu disse, a gente nasce no momento do encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Depois a gente é parido. Nesse momento do encontro do espermatozoide e do óvulo, eu já entro em um útero que acabava de perder alguém, acabava de perder um ser, que foi muito amado, obviamente. Então eu já sou gerada e ali começam as primeiras marcas. Percebe o que eu te falei no início desse vídeo? A nossa alma é pura, é límpida, ela consegue enxergar com clareza, mas de repente a nossa história começa a ser formatada. Aquele serzinho em formação já começa a ser formada numa história de complexidade. Posterior a isso, minha mãe engravida com 6 filhos já anteriores a mim. Eu era a 7ª de uma família de 6 filhos. Não tinha mais condição, meu pai já não conseguia mais manter aquela família. Já era difícil criar 6 filhos. E quando a minha mãe dá a notícia da gravidez, da nova gravidez, para o meu pai houve uma grande decepção e uma grande tristeza. Inclusive, ele cogitou a possibilidade de não levar essa gravidez para frente. Agora eu quero que você pare aqui e que você imagine uma criança sendo gestada num útero e não sendo querida. Óbvio, foi muita psicanálise para poder me curar disso. E óbvio, a culpa não era dos meus pais. Os meus pais deram o que eles tinham. A psicanálise me ajudou a entender que o meu pai, com 7 filhos, o que ele tinha naquele momento era medo.
Medo de não dar conta, medo dos filhos passarem fome, medo de não dar dignidade, medo de não conseguir dar educação. E só com a psicanálise, com muitos anos de terapia, eu consegui não culpar os meus pais e eu consegui superar essa dor. Percebe, como eu te disse, que a terapia me salvou de mim mesma, de uma história que já vem lá de trás. Talvez a sua não seja tão dolorosa. E tá tudo bem, cada um tem uma história. Mas a nossa vida, ela vai sendo moldada. Depois eu nasci, e ontem até fazendo um podcast, isso mexeu demais comigo, porque a colega psicanalista dizia, nos primeiros 3 meses a criança precisa 100% do tempo da mãe. A mãe não pode se afastar dessa criança em momento nenhum nos primeiros 90 dias, porque isso pode gerar uma cisão no self, na personalidade dessa criança, o que posteriormente pode gerar alguns transtornos. E quando ela falava desses primeiros 90 dias, eu me lembrava que nos primeiros 120 dias eu não tive minha mãe. Minha mãe, quando eu nasci, por ser um parto muito complexo, ela ficou 4 meses na UTI. Ou seja, a criança precisa de 90 dias para estabilizar a sua psique. Eu fiquei 120 sem a minha mãe. Então você já imagina por aí como que essa psique foi sendo formada. Qual foi a dor do abandono. E hoje, a partir disso, eu entendo a dificuldade que eu tenho muitas vezes de deixar os meus filhos. Eu entendo a dificuldade que eu tenho muitas vezes e a culpa de viajar, mesmo eles já sendo adultos ou jovens. Isso não tem a ver com o abandono deles. Tem a ver com o meu abandono. Doutor André, isso ainda dói? Não, isso não dói, mas isso me emociona. E é isso que a psicanálise me ajuda e quando eu digo que ela me salvou de mim. Porque eu poderia hoje viver culpada e ser uma mãe que vivesse eternamente para os meus filhos, me dedicando muito a eles. Não a dor deles, mas a dor da minha criança, que não teve a mãe nos seus primeiros 120 dias de vida. Mas a partir da minha terapia e da psicanálise, eu consigo entender que esse abandono não é deles, que eu sou uma excelente mãe, que eu consigo ser presente na vida deles, mesmo muitas vezes não estando na quantidade de tempo que eu gostaria, mas que eu sou uma mãe presente e que eu não preciso carregar essa culpa. Percebe? Como a partir da psicanálise a gente vai se elaborando, a gente vai resolvendo as nossas questões durante a vida. E o que eu acho mais bonito, dores viram cicatrizes, cicatrizes não se apagam, a não ser com novas cicatrizes, mas cicatrizes são depoimentos de que ali houve um corte, mas que não dói mais. A psicanálise, talvez ela não te livre dos seus traumas, da sua história, mas ela te ajuda a cicatrizar. E eu costumo dizer que cicatriz é a tatuagem mais bonita que a gente pode ter na vida, porque cicatrizes dizem respeito à nossa história. A psicanálise, ela não apaga o que a gente viveu, mas ela ajuda a gente a olhar para o que a gente viveu sem dor. Ela ajuda a gente a ressignificar e não fazer a próxima geração ser escrava ou refém das nossas próprias dores. E é tão interessante quando a gente vai passando durante a vida e analisando a própria história, como eu te disse, hoje eu estou aqui para me rasgar e para me expor diante de você. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que nós podemos dar o próximo passo. Eu acredito que nós podemos, além só de conhecidos, companheiros de rede social, podemos ser a partir de agora companheiros de caminhada. Daqui a pouco começa a nossa história. Aliás, ela já começou. A nossa história começou no momento em que você clicou e fez sua inscrição para essa imersão. A nossa história continuou no nosso primeiro vídeo, onde você ouviu sobre o que vai ser o nosso evento. E a nossa história se aprofunda um pouco hoje, quando eu me exponho para você e como eu falo para você o quanto a psicanálise foi transformadora na minha vida. Doutor André, quando que a senhora conhece a psicanálise? O meu primeiro flerte com a psicanálise foi na faculdade. Eu fiz faculdade de filosofia, a minha graduação é em filosofia. E em filosofia, a gente estudou inúmeros autores, vários. Mas eu comecei a perceber que existia alguma coisa que a filosofia não respondia. Eu amo a filosofia. Talvez um dos cursos mais difíceis que eu já tenha tomado conhecimento, porque eu fui diretora de faculdade, então dei aula na maioria dos cursos, desde medicina, as engenharias, enfim.
Filosofia talvez um dos cursos mais difíceis que eu conheço. E por quê? Porque eu costumo dizer que filosofia é uma grande estante e todos os outros cursos são os livros. Medicina, astronomia, matemática, música. A filosofia vai ler e vai falar sobre isso tudo. Então a filosofia é um curso extremamente denso, mas para mim a filosofia, enquanto eu fazia o curso, faltava alma, faltava uma explicação que ia um pouco além da lógica, que ia um pouco além da razão. E ali, a partir da filosofia da linguagem, eu começo a flertar com Lacan. E eu começo a estudar Lacan e eu vejo que faz muito sentido as explicações que Lacan dava sobre o quanto a nossa linguagem diz a respeito de nós, sobre o quanto a fala pode curar, sobre o quanto se ouvir a respeito da sua própria história pode ser restaurador. Aqui fica uma pausa para você. O quanto você ouve da sua história, o quanto você para se ouvir, o quanto você conhece da sua história de vida. A sua biografia foi construída por uma narrativa dos outros ou pela sua própria narrativa. Eu gosto muito de um livro que se chama Biografia Humana, e esse livro nos ensina a nós mesmos construir a nossa narrativa. Lendo esse livro, eu fui perceber algo muito poderoso. A história de cada pessoa, a nossa história pessoal, ela é construída por uma narrativa em terceira pessoa. Foi a minha mãe que contou como eu nasci, como eu era, meu pai, os meus irmãos, meus primos, meus avós. Toda a minha história foi construída a partir da narrativa de outro. E a psicanálise nos ensina a construir a nossa história a partir da nossa própria narrativa. Qual a história que você gostaria que fosse contada a seu respeito? É aí que eu tropeço lá na faculdade em Lacan, porque Lacan vai falar sobre o poder da fala, da palavra, da escuta. Quem é Andréia segundo Andréia? Quem é a história que a Andréia viveu na infância, narrada por ela mesma? Se você pegar algum fato da minha infância e pedir para minha mãe narrar, vai ter uma narrativa. Se você pegar o mesmo fato e pedir para que eu narre, a narrativa é outra. Esse é o poder da psicanálise, é dar voz ao sujeito. É permitir que o sujeito fale a respeito de si mesmo. É permitir que o sujeito fale a respeito da sua história e conte onde doeu, onde machucou, onde não foi legal. E a partir do momento em que eu conto e que eu falo, eu me ouço. E a partir do momento que eu me ouço, eu me reconstruo. Por isso a psicanálise entra na minha vida como uma história belíssima, porque com a psicanálise, a filosofia já tinha me apaixonado, mas a partir da psicanálise, toda a história começa a fazer sentido. Tudo que eu tinha aprendido em filosofia, que me dava um arcabouço gigante de leitura de ser humano, começa a fazer sentido. É como se a psicanálise viesse com a cola. É como se todas as peças se encaixassem, mas elas estivessem soltas. Imagine você montar um quebra-cabeça gigante, enorme. Ele está lindo, mas você não consegue levantar o quebra-cabeça. As peças vão se soltar. Mas de repente você põe esse quebra-cabeça numa moldura e você passa cola sobre esse quebra-cabeça montado. Agora esse quebra-cabeça pode ir para a parede. Agora esse quebra-cabeça pode ser transportado. Foi isso que aconteceu comigo. A psicanálise veio e começou a dar cola, começou a fazer sentido tudo aquilo que eu tinha estudado até aqui. A psicanálise é essa ciência que nos ajuda e por isso eu gosto tanto. Doutor André, e aí, como que se segue a sua caminhada? Eu falo que até aí eu era uma estudante de psicanálise. A partir dali, eu passo a ser uma pessoa que experimenta a psicanálise na sua própria vida. Eu passo a ser uma pessoa que experimenta as transformações e experimenta aquilo que de mais profundo a psicanálise pode fazer num ser humano. Eu gosto de pontuar 2 fatos muito importantes na minha vida. Aliás, eu vou pontuar 3, já que é um vídeo para se rasgar e para se desnudar diante de vocês. Aliás, eu gostaria aqui até de fazer um adendo. A nudez, para mim, nunca foi um problema. Praia de naturismo, daí para frente. Até porque eu acredito de verdade que aquilo que precisa aparecer e aquilo que nos expõe não é o nosso genital, é a nossa alma.
É a nossa alma que expõe quem nós verdadeiramente somos. Eu não sou seio, eu não sou vagina, eu não sou pênis. Isso me compõe como os meus dedos me compõem, como o meu nariz me compõe. Eu só fico desnuda quando eu rasgo a minha alma. Aí de verdade, verdadeiramente você me conhece. E nesse vídeo eu estou aqui para me desnudar diante de vocês. 3 fatos marcam a minha vida. Doutor André, por que você está contando isso? Porque você vai passar por um sábado e um domingo inteiro psicanalítico. E você vai ter a oportunidade de experimentar essa metodologia e saber o que ela pode fazer por você. É por isso que eu estou aqui te contando o que ela fez por mim. A oportunidade você vai ter de passar um fim de semana inteiro experimentando ferramentas extremamente eficazes na nossa imersão. A primeira situação onde eu saio de estudante de psicanálise para alguém que é salvo pela psicanálise. Como eu te disse, a psicanálise me salvou de mim. A minha filha adoece aos 6 anos, ela tem uma pneumonia gravíssima e ela vai para a UTI. Ali ela é desenganada, os médicos dizem que ela tem poucos dias de vida e que eu aproveitasse os poucos dias que ela teria, porque o caso dela era muito grave. Ali eu entro em contato com tudo aquilo que eu havia estudado, com o meu desamparo, com o meu abandono e com as minhas dores. E se não fossem os meus conhecimentos de psicanálise e todos os autores que eu conhecia, eu teria misturado a minha dor com a dor da Beatriz. Ali quem precisava de colo, de amparo e de força não era a Andréia criança. A Andréia criança que teve uma mãe na UTI, naquele momento tinha que estar em suspensão. Agora quem estava na UTI era minha filha, não era mais a minha mãe. E eu precisava dar conta de separar essa dor, até para que a Beatriz pudesse ter força para lutar a favor da vida. É isso, é sobre isso. Isso me emociona tanto e eu vou levar isso para sempre. E eu posso narrar essa história 20 vezes, que eu vou sempre me emocionar muito. Eu acho tão bonito e tão profundo o que a psicanálise faz, porque ela te ajuda a não misturar as suas dores. Naquele momento, a minha filha merecia ter uma mãe com mais alto nível de qualidade. Ela merecia ter uma mãe estável, para que ela tivesse um terreno fixo e sólido, para que ela pudesse lutar a favor da vida dela. Ali não era momento de misturar as minhas dores. Ali não era momento da Andréia, criança, desamparada, abandonada, com a mãe na UTI aparecer. Ali quem precisava aparecer era a mulher, a mãe que tinha que ser, como diz o nosso psicanalista David Winnicott, ali precisava aparecer a mãe suficientemente boa. Se não fosse terapia, análise e entender naquele cenário quem era quem, eu teria sucumbido. Porque a dor talvez dela fosse física, mas a minha dor era de alma. Não há uma dor mais dolorosa para uma mãe do que ver o seu filho indo embora. E essa dor te rasga por dentro. Por isso, é tão importante a gente entrar em contato conosco, com a nossa história de vida. Quem é você? Quem é a criança que grita dentro de você? Quando você educa os seus filhos, quem está falando? A mulher, a mãe suficientemente boa, o pai que precisa ter autoridade e precisa sustentar aquele ambiente, ou é a sua criança birrenta que está gritando? Quando você educa seus filhos, quem educa? É você ou são as suas feridas? É você ou são os seus traumas? É você ou são os seus abandonos? É você ou é aquilo que os seus pais erraram com você? É para isso que você precisa olhar. E é para isso que eu te convido nesse final de semana. Posteriormente, e graças a Deus, só para te contar o desfecho dessa história, minha filha, a partir da nossa luta pessoal, minha e dela, mas a partir desse trabalho que eu fui fazendo comigo e também com ela dentro da UTI, graças a Deus teve uma reversão dessa história e graças a Deus hoje é uma menina saudável e se Deus quiser daqui a alguns poucos anos estará também salvando vidas dentro de um hospital. Hoje ela cursa medicina, graças a Deus. Depois eu falo que foi o segundo grande momento da minha existência, onde a psicanálise mais uma vez me salvou de mim. Em 2021, eu estava no auge da minha forma. 15% de gordura corporal, em plena pandemia do Covid. Correndo 7 quilômetros por dia, estava voando, estava no auge da minha forma. Claro, eu imaginei que eu pudesse contrair Covid, todo mundo estava contraindo, mas eu não imaginei que
a minha Covid seria grave no nível que foi. Infelizmente, eu peguei a cepa mais grave, que na época era a cepa Manaus. Fiquei muito ruim. Eu não fiquei pouco ruim, eu fiquei muito ruim. E mais uma vez, a expectativa da morte, não é a expectativa da vida, a expectativa da morte assola a minha família. Mais uma vez, o médico chama meu esposo e fala para ele que dificilmente eu vou sobreviver. Eu poderia gravar 3 dias de vídeo aqui para te contar tudo que eu aprendi naqueles 28 dias de hospital. Primeiro, um terror e um medo profundo de deixar os meus filhos sem mãe, de ir embora. Não era um medo de perder a minha vida, era um medo que eles perdessem mãe, porque mãe é bom demais para ir embora cedo. E eu precisei muito trabalhar a minha cabeça para não ir embora. Eu lembro o dia que eu cheguei no hospital, gravíssima, saturando 88, e o médico me disse, precisamos evoluir para ventilação mecânica, precisamos entubar. E eu disse, doutor, não iremos entubar. Ele falou, mas você precisa, o sofrimento vai ser muito grande, você emocionalmente não vai ter suporte. Eu disse, doutor, eu sei que se eu entubar, eu sei qual será o desfecho. Emocionalmente, o senhor deixa comigo, eu vou me segurar. Mas você tem muita pouca saturação. Se você se desesperar minimamente que seja, ou se você ficar ansiosa minimamente que seja, você vai ter uma parada respiratória. E eu disse, doutor, eu vou precisar dar conta. E ali naquele momento eu entrei em contato com tudo que eu sabia, com toda a força que eu tinha, para manter a calma o máximo possível, para que eu pudesse ficar bem e não precisar evoluir para uma intubação. Foram 15 dias lutando bravamente para não precisar ser entubada. E só eu sei sobre o que eu entrei em contato. Só eu sei as dores, o desamparo, a sensação de abandono, mas de olhar para isso e entrar em contato com isso e ressignificar isso diariamente. Se você estiver num momento de desespero, se você estiver num momento de dores, se você só puder contar com você, você pode contar com alguém? Essa é a grande pergunta. Talvez você não tenha passado por uma experiência de quase morte. Talvez os seus desafios sejam menores que os meus. Talvez seja um exercício físico, um emagrecimento, seu casamento, a educação dos seus filhos. A pergunta é, se você, em algum momento da sua vida, só tiver você para você contar, você pode contar com alguém? Eu me lembro que nos primeiros 7 dias o médico disse, eu falei, doutor, meu marido vai ficar aqui comigo, eu vou ficar bem. Ele disse, nesses primeiros 7 dias não pode. A sua carga viral está muito alta e o hospital, mesmo sendo particular, estava cheio. Ele falou, nesses primeiros 7 dias, até você estabilizar, você vai estar sozinha. Você não sabe o que é ficar 24 horas sozinha, não é lutando a cada hora, não, é lutando a cada minuto pela vida. E ali eu só podia contar comigo. Um dos grandes desesperos do Covid é que não existia remédio. O remédio era para o sintoma, mas para o vírus não existia remédio. Para o mal-estar não existia remédio, para as sequelas não existia remédio. E os médicos chegavam e diziam, Andréia, a nossa parte nós estamos fazendo, mas agora é você com você. É o seu corpo que precisa reagir. A minha pergunta para você é, se em algum momento da sua vida você não tiver ninguém para contar, se você só tiver você para contar, você pode contar com alguém? Tem gente que não pode contar nem consigo mesmo. E por isso a psicanálise é tão eficaz. Porque a psicanálise rasga a nossa alma, olha para as nossas dores e nos fortalece para que nós sejamos a primeira pessoa com a qual nós podemos contar. Você sabe o que acontece numa crise de pânico? Eu não sei se você já passou por ela. A primeira coisa que a gente faz é procurar alguém para estar do lado, porque é insuportável passar por uma crise de pânico sozinho. Se você me ouve, já teve crise de ansiedade ou pânico, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. É insuportável passar por uma crise de pânico sozinho. A grande pergunta é, se você hoje não tiver ninguém para contar e a única pessoa a contar seja você mesmo, você pode contar com alguém? Pois eu quero te dar uma notícia. A única pessoa que vai te acompanhar 24 horas, do útero até o último dia da sua vida, é você.
Então cuide-se para que você possa contar com você todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é uma metáfora, isso é realidade. A única pessoa que nos acompanha 24 horas por dia somos nós. Nós precisamos ter em nós porto firme para contar. Só que isso não acontece por acaso. Isso não acontece assim. Isso não acontece porque eu quero. Isso acontece por um trabalho árduo de olhar para sua alma, de se rasgar, de se ressignificar e de fazer as pazes com você. Essa é a nossa proposta para você para o próximo final de semana, para o sábado e domingo que você vai passar comigo. Não é uma imersão motivacional, não é 2 dias de palestra, não é nada disso. São 2 dias profundos de dinâmicas, de técnicas e de ferramentas, onde a sua alma vai ser aberta, onde nós vamos olhar para tudo que existe ali, de bom e de ruim, e ressignificar, para que no domingo à tarde, ao final do domingo, você possa sair e fortalecido e dizer, eu tenho alguém com quem contar. E bater no peito e dizer, esse alguém sou eu mesmo. A minha história começa a partir de agora. No domingo, no final da noite, eu não quero saber o que aconteceu até então na sua vida. Isso para mim pouquíssimo importa. Eu quero saber o que vai acontecer com você a partir de domingo. Eu gosto muito de passagens bíblicas e esqueça, se você vê a Bíblia apenas como um livro teológico ou se você não acredita, pense na Bíblia como um livro histórico e como um dos melhores manuais de seres humanos que eu conheço. E Jesus tem algumas passagens na Bíblia maravilhosas, mas em especial a passagem da prostituta, onde os homens querem apedrejá-la. E Jesus senta no chão, escreve algumas coisas, os homens desistem, vão embora e fica apenas Jesus e a prostituta. Ali, Jesus olha nos olhos dela. E eu costumo dizer que eu tenho certeza que quando eu chegar ao céu, eu vou ver na escritório de Jesus, se é que ele tem uma placa de formação em psicanálise. Eu tenho certeza que Jesus foi o primeiro psicanalista da história, porque as técnicas dele eram extremamente psicanalíticas. Jesus agachado, só quando todo mundo sai, ele olha nos olhos daquela mulher e ele faz ela falar, porque a palavra cura, porque ouvir-se cura, porque reconstruir a sua própria biografia a partir de você, não dos outros. Psicanálise é reconstruir a sua história a partir da sua narrativa e não sobre o que disseram de você, e não sobre o que dizem de você, e não sobre a sua mãe dizer que você é lerdo, que você é custoso, que você era burro, o seu pai ter te criticado, a sua professora, o seu marido. É reconstruir a sua história a partir da sua narrativa. Isso é psicanálise. E Jesus faz isso com ela. Jesus dá a ela a oportunidade de dizer a respeito dela. Ele olha para ela e faz a pergunta, porque psicanálise é sobre perguntas. Mulher, ninguém te condenou? Ele espera que ela construa a narrativa dela. E ela responde, ninguém me condenou. E ele diz para ela, vá e não peques mais. É como se Jesus dissesse, o que você foi até aqui, para mim, pouquíssimo interessa. O que você fez até aqui, as suas frustrações, as suas guerras, os seus traumas, as suas dores, os seus regressos, as suas falências, pouco interessa. A partir do domingo, às 18 horas, vá e reconstrua uma nova história. Vá e escreva uma história nova. Não é reescrever, é escrever de novo. Sabe qual a minha expectativa com você nesse sábado e domingo? É que você se dê a chance de escrever uma nova história. É que você acredite na possibilidade de reescrever uma nova história. O que foi escrito até aqui serve como referência. Passado é referência, não é morada. Passado é apenas lugar de referência, não é lugar de moradia. Lugar de moradia é o presente. E a terceira oportunidade onde eu falo que a psicanálise me salvou de mim. Eu tive uma crise gravíssima no meu casamento. Claro, quem de nós nunca passou por situações no casamento onde eu considerei absolutamente e firmemente a possibilidade de uma separação. Por quê?
porque eu projetava no meu marido as minhas expectativas. Eu projetava no meu esposo algo que eu deveria ter recebido do meu pai, algo que eu deveria ter recebido da minha história. E as minhas carências foram se tornando gigantes e foram se tornando um abismo entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E parecia que ali não caberia outra coisa, senão cada um seguir o seu caminho. Mas foi a partir da ótica da psicanálise e do meu tempo de terapia e das terapias que eu ali intensifiquei, que eu pude entender que as minhas dores não eram do meu casamento, as minhas dores eram minhas. Que o meu casamento, sim, precisava de algumas restaurações, mas as minhas dores e as minhas carências tinham muito mais a ver comigo do que com a nossa história em si. E mais uma vez a psicanálise me salva de mim. Mais uma vez eu consigo não abrir mão de uma história tão bonita e de uma família que tinha tanta oportunidade de continuar caminhando juntos e escrever um futuro belíssimo, como é o futuro que nós estamos escrevendo. Doutora Andréia, por que a senhora está nos contando tudo isso nesse vídeo? Primeiro, porque já não vos chamo de colegas, mas vos chamo de amigos. Segundo, porque eu quis me desnudar diante de você. Terceiro, porque eu gostaria que você entendesse. Psicanálise é sobre transformação de vida. Psicanálise é sobre mapa. Psicanálise é sobre alguém te entregar um guia e dizer assim, olha aqui como é a infância dos seus filhos. Você precisa olhar para isso, para isso e para isso, para que eles cresçam saudáveis. E você olhar e dizer, ufa, agora eu sei como educar os meus filhos, eu não vou errar. Psicanálise é sobre um manual de comportamento humano e de alma humana, e você lê esse manual e você diz, ufa, eu não vou destruir o meu casamento. Ufa, eu vou conseguir vencer as doenças, as situações que vierem, porque agora eu sei muito melhor o que está acontecendo. Psicanálise é sobre lupa. Psicanálise é sobre te livrar da miopia. Psicanálise é sobre enxergar a vida com clareza e com lucidez. Eu acho lindo e eu volto na metáfora da miopia. É lindo quando alguém passa por uma cirurgia de miopia e o que ele enxerga depois e a sensação dele depois de tudo aquilo que ele passou. Eu te desejo que a partir desse sábado e desse domingo você enxergue com clareza. Você enxergue o que é sobre você e o que é sobre o outro. Você tire das suas costas o caminhão. Na vida nós temos duas perspectivas. A vida é como se fosse uma viagem. E a gente pode viajar de bicicleta, levando menos carga, menos mochila e menos peso. Ou a gente pode viajar de bitrem. Imagina um bitrem para manobrar na estrada, na cidade, no campo, nas cachoeiras. Imagina uma bicicleta. Viajar de bicicleta é muito mais leve. Entrar no mundo da psicanálise é começar a tirar das nossas costas as cargas que não são nossas. E eu posso te garantir, a grande maioria das cargas que você carrega não são suas. A grande maioria das dores que você carrega, das expectativas, das frustrações, não são suas. Eu tenho um convite para você para os próximos dias, mas eu quero estender esse convite, que esse convite seja para os próximos anos. Eu te desejo leveza. Eu te desejo gentileza, eu te desejo compaixão, eu te desejo menos cargas. Eu encerro esse vídeo com uma passagem da Bíblia que eu acho maravilhosa. Jesus tinha um grande amigo, o maior amigo dele. E Jesus estava longe, em uma cidade bem distante. E alguém chega correndo e diz, Lázaro acaba de morrer. E aí o menor versículo da Bíblia vem logo depois. O versículo diz, e Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Quando alguém chega e conta para Jesus que o amigo dele tinha morrido, Jesus chora e se desloca para Betânia, onde Lázaro já havia sido enterrado. Jesus chega até Betânia, o desespero das pessoas, especialmente das irmãs de Lázaro. Elas dizem, mestre, o senhor chegou atrasado, já não dá mais tempo. Lázaro já está morto há 3 dias e já cheira mal. Até as pessoas que estavam ao redor e que o amavam já não acreditavam mais que havia vida. Até as pessoas que conviveram com ele, até as pessoas que mais desejavam, já não acreditavam na possibilidade
de uma nova história. Talvez as primeiras pessoas que duvidam de você são as que estão ao seu redor. Que loucura é essa? Fazer imersão, psicanálise, que conversa é essa? Talvez as pessoas que estão ao seu redor, que deveriam te apoiar, que deveriam acreditar na possibilidade de vida nova, são as primeiras que dizem: já não há mais o que fazer, já cheira mal, já acabou, já não existe possibilidade. Talvez o primeiro que desacredite do seu casamento e da restauração dele seja o seu esposo. Talvez você olhe para os seus filhos, para a sua história de vida e diga: já não dá mais o que fazer. Os meus filhos já estão velhos, já não me respeitam, eu já não tenho forças, eu já sou uma mulher na menopausa, não dá para reconstruir minha história, eu não estudei, não dá para fazer mais nada, eu já não tenho o corpo que eu deveria. Talvez você duvide de você. Talvez você seja aquela pessoa que chegaria em Jesus e dissesse: mestre, você chegou atrasado. Talvez você assista agora esse vídeo e diga: já não dá tempo de fazer mais nada. Que pena que eu não assisti esse vídeo com 20 anos. Que pena que eu não encontrei a psicanálise com 30 anos. Isso poderia ter transformado a minha vida. Agora não dá tempo. Já era, já acabou, já morreu, já cheira mal. E Jesus não ouve o que tinha sido dito. Jesus não ouve as irmãs de Lázaro. Jesus se torna surdo para desesperança. Eu gostaria que você ensurdecesse os seus ouvidos para toda dúvida a respeito de você, em especial as suas. Eu gostaria que você só fizesse o que precisa ser feito. Jesus só fez o que precisava ser feito. Jesus não dialogou com a dúvida. Você só precisa estar conosco no sábado e no domingo. Não dialogue com a dúvida, não dialogue com a sua mente. Porque a sua mente mente. Não fale: eu não vou conseguir. Sábado eu tenho muita coisa para fazer. Domingo eu tenho muita coisa para fazer. São muitas horas. Não dialogue com a sua mente. Só faça o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é você estar aqui, sábado e domingo. Jesus fica surdo ao que está sendo dito. E apenas faz o que ele foi ali para fazer. Ele para diante daquele túmulo e ele grita: Lázaro, venha para fora. Era só o que precisava. Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai, a pedra se arrasta e Lázaro sai do túmulo, todo envolvido em faixas. Eu não sou o protagonista do sábado e do domingo, você é. Eu apenas, durante todo o sábado e durante todo o domingo, gritarei o seu nome e direi: venha para fora. Você não merece estar preso nessa caverna. Você não merece estar preso à sua história. Você não merece estar preso aos seus traumas. Você não merece estar preso a essa realidade de morte. Venha para fora. O meu papel sábado e domingo é apenas gritar o seu nome e te chamar para fora, para a luz, para a história, para o futuro, para a vida. Lázaro sai e Jesus apenas olha para ele e diz para as pessoas ao redor: desatem-no, porque Lázaro estava cheio de faixas. No domingo, ao final da tarde, eu só quero que você esteja com um grande grupo de pessoas que a partir dali vão ajudar umas às outras a retirarem as faixas. A partir de domingo à tarde, nós já não seremos nós seremos centenas. A partir de domingo à tarde, nós seremos uma grande comunidade de pessoas que passam a caminhar juntos e retirar as faixas uns dos outros, a desatar, a desmumificar, para que nós possamos construir uma vida nova. A partir de domingo não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada. E eu gostaria que você estivesse comigo. Esse vídeo foi para te falar o que a psicanálise fez na minha história de vida. Mas a partir de agora, eu gostaria que você começasse a contar o que a psicanálise fez, está fazendo e vai fazer na sua história a partir de agora. Sábado e domingo eu tenho uma convocação, eu não tenho um convite. Para você que quer mudança de vida. Se você não quer, você pode parar por aqui. Mas se você quer transformação de vida, você não vai desistir aqui. Se você desistir aqui, é a última oportunidade de você dizer: eu
não tenho mais esperança em relação a mim. O voto de confiança que você vai dar em você é estar no sábado e no domingo integralmente, inteiro e pronto para essa transformação de vida. Se você não fizer, você está dizendo para a sua história e para o seu futuro: acabou aqui. Eu espero te encontrar no sábado e no domingo para que a nossa história continue e não acabe mais enquanto estivermos caminhando aqui. Grande beijo, te aguardo com o coração queimando e com a voz alta e firme para te chamar para fora. Grande beijo.